Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 27º encontro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 34. Vamos então fazer a nossa leitura. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vós há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o Senhor nos corrige por meio dos seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa. Assim vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando aí chegar. Versículo 27. Por isso, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós devemos ver que este capítulo, no primeiro momento, ele fala da refeição que se faz antes da Eucaristia e que alguns membros mais ricos, tendo mais disposição, chegavam mais cedo e se alimentavam desta ceia, esse ágape que havia antes da Eucaristia. E quando aqueles escravos, aqueles mais pobres que precisavam trabalhar, chegavam, já não havia mais nada para comer, porque eles comiam toda a ceia. Logo em seguida se celebrava a Eucaristia. Então, a unidade da igreja faz a unidade da Eucaristia faz a unidade da igreja. Era necessário que houvesse justiça na realidade da igreja para que a Eucaristia fosse válida e digna. Então, São Paulo vai tentar responder justamente essa questão. Por isso, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Dignamente se refere, então, àqueles que, não tendo a caridade, excluíam os pobres, nem mesmo no momento do ágape, eram capazes de acolher os mais pobres da comunidade, cometendo assim uma grande injustiça dentro da igreja. Paulo, com este versículo, aplica agora a compreensão da Eucaristia à situação vivida em Corinto. Paulo tem em vista a preocupação da falta de amor e caridade na igreja de Corinto. O pão e o cálice do Senhor se refere à Eucaristia. Receber o cálice do sangue e o corpo indignamente. Mas como entender comer e beber indignamente se a Eucaristia fosse somente lembrança, teatro ou símbolo? A salvação é um dom divino. Só Deus pode salvar. Se a Eucaristia é corpo e sangue de Jesus, comer indignamente significa que o poder divino está presente neste corpo e sangue, porque é a ação divina que salva. E se o cristão não vive a igreja na prática da caridade e do amor, nega a Eucaristia, pois o Senhor, que se entregou à morte pelo ser humano, por ter amado o ser humano até o fim, renova sua entrega nesta Eucaristia. E se a igreja falta a caridade, o amor, faz com que o cristão se torne indigno de participar da ceia. Além de chamar Jesus de mentiroso, ele vive uma mentira, celebrando a Eucaristia. Quem se subtrai
a essa realidade sacramentalmente presente, participando da Eucaristia sem discernir, peca contra o amor presente na entrega total de Jesus, neste ato eucarístico. Então, ele irá comer e beber a própria condenação. Se alimenta do corpo e sangue, mas a graça sacramental não poderá agir na vida daquele que comunga, porque ele não ama nem tem caridade com o próximo necessitado. Versículo 28. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aqui vemos a importância do autoexame que leva à reconciliação. Antes da participação na Eucaristia, se deve ter consciência, porque de outro modo se transforma em sentença de condenação. Pois, o que adianta bater no peito? O que adianta dobrar os joelhos diante do corpo do Senhor, presente no pão consagrado, eucarístico, se rompe com o corpo do Senhor presente na comunidade, humilhando os membros mais humildes? Devemos lembrar o que Jesus dizia, Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. Se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Uma comunidade que vive na injustiça entre seus membros, ao celebrar a Eucaristia, e eles não fazem o discernimento dessa realidade injusta, seus membros comem a própria condenação. O pecado da falta de solidariedade com os necessitados é pecado contra o Senhor. Assim requer um exame de si próprio, uma avaliação severa, pois de outro modo, transforma-se em sentença de condenação. Versículo 29. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. O substantivo corpo se entende corpo eucarístico. Em Corinto não faltava fé na ceia do Senhor, na sua presença eucarística. Mas na igreja de Corinto havia falhas em sua solidariedade na vida da igreja, que colocava em risco a participação na Eucaristia. A causa de condenação é justamente esta crise entre a conexão indissolúvel da participação do corpo eucarístico de Jesus e a solidariedade necessária com o corpo de Cristo, a Igreja. Não fazer distinção do corpo é não reconhecer o corpo de Cristo, sua unidade, que dá sustentação à ceia do Senhor. A Eucaristia cria a unidade da Igreja e confirma a caridade na comunhão de vida daqueles que creem. Versículo 30. É por isso que entre vocês há tanto fracos e enfermos, muitos morreram. Contra o pano de fundo judaico que associa o pecado à doença, Paulo interpreta uma epidemia em Corinto como punição divina. Assim vem constatada na igreja de Corinto casos de enfermidades e morte. Isto é, unindo o esquema religioso entre a culpa e o pecado. O que Paulo quer aqui dizer como prevenção de uma participação indigna na Eucaristia, onde se ignorava a unidade da igreja, as consequências que eles estavam vivendo de enfermidade, fraqueza e morte. O julgamento do Senhor se manifesta de dois modos. A própria Eucaristia se torna testemunho contra a comunidade, e o segundo modo, a fraqueza, doença e morte de muitos membros testemunham a falta de partilha e solidariedade. Principalmente a comunidade, a solidariedade da comunidade com os enfermos. Uma comunidade que esquece seus enfermos, esta comunidade falha na caridade e ela então se torna indigna de participar também do corpo eucarístico.
Versículo 31. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A autocorreção é a única maneira de prevenir a punição divina. Assim, para evitar o juízo punitivo de Jesus Cristo, é necessário atento exame de si próprio e da própria atitude. Versículo 32. Mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. A punição de Jesus tem um caráter pedagógico e visa corrigir os fiéis para que não incorram mais na condenação e nem mesmo na condenação final, que atingirá o mundo mau. Então, ao aceitar as experiências desagradáveis de dores, doenças e mortes, como fruto de punição, por romper a unidade e a caridade, cujo centro é a Eucaristia, esta punição tem um sentido educativo. Aprender pela dor. Este tipo de comportamento deve evitar a condenação final com o mundo. O egoísmo de alguns membros da Igreja de Corinto era de comportamento típico de pessoas que se perdem, se condenam. Versículo 33. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, espere uns pelos outros. Este conselho final é uma maneira prática para discernir o corpo de Cristo, evitando o egoísmo que venha destruir a partilha, que deveria dar todo o sentido à Eucaristia. Então, entre a primeira orientação prática, em esperar que todos cheguem para começar juntos a reunião, se torna, então, uma demonstração de Paulo para que a comunidade tenha atenção com aqueles que ainda chegarão para a ceia eucarística. Versículo 34. Se alguém tem fome, coma em sua casa. Assim vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando aí chegar. A reunião do ágape, antes de celebrar a Eucaristia, não pode ser transformada em ocasião de ostentação de gula. Os ricos podem se fartar em suas casas, mas na refeição eucarística deveriam se limitar à comida comum. Este é o segundo conselho de Paulo. Paulo parece que estava descontente com outros aspectos menores da celebração eucarística. Mas essas questões, ele concorda que poderia esperar sua presença para tratar desses assuntos. Isto é, referindo com o final do versículo, quanto ao resto, aquilo que ainda deve ser dito, mas deve-se esperar a chegada de Paulo. Ele irá tratar pessoalmente. A comunidade Igreja de Corinto deve ter sempre em mente o convívio de Jesus na última ceia e sua doação de amor até a morte e morte de cruz. Este é um comentário do nosso pequeno pedaço, parte da primeira carta aos Coríntios. No próximo encontro, iremos continuar, agora já no capítulo 12. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.